Olá, boa tarde. 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e você vai ver no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei prevê multas para quem pichar, depredar ou fazer qualquer outro vandalismo em prédios e monumentos do patrimônio público. Outro projeto quer garantir salários iguais para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções. E mais, um projeto quer expandir para toda a rede estadual de ensino um programa de incentivo à musicalidade. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A palestra aqui na Assembleia Legislativa alertou sobre os perigos causados pelo tabagismo. A palestra foi coordenada pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Dr. Roberto é o idealizador da campanha Maio Vermelho, que alerta a população sobre os malefícios do tabagismo e o aparecimento do câncer de bexiga. Sangramento, urina vermelha, urina escura, urina cor de Coca-Cola pode ser um sintoma, mas existem outros sintomas que normalmente estão associados a cistite, a outras doenças muito mais frequentes, mas que pode esconder uma coisa mais grave, mais letal, mais comprometedora da qualidade de vida e da própria sobrevida, que é o câncer de bexiga. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a doença afeta cerca de 2,4% da população brasileira com mais de 40 anos e em 60% dos casos atinge pessoas entre 65 e 85 anos. Em torno de 70% dos casos de câncer de bexiga estão relacionados ao tabagismo. Então, é mais uma patologia, mais uma doença que aparece numa faixa etária cada vez mais importante do ponto de vista quantitativo dentro da pirâmide demográfica. Então, o objetivo de nós, Sociedade Brasileira de Urologia, é aproveitar para mais uma campanha de conscientização, porque, evidentemente, o diagnóstico precoce facilita o tratamento, diminui custos e diminui a morbidade para o paciente. Especialistas e familiares de crianças portadoras de autismo debatem no Legislativo Paulista políticas públicas voltadas aos portadores do problema no Estado. O grupo participou de audiências públicas e se reuniu para alinhar as necessidades de quem tem autismo no estado de São Paulo. A ideia é elaborar 2 projetos de lei, um na área da saúde e esporte e outro na área da educação. A ideia é a gente unificar o movimento estadual da pessoa com autismo com os processos que as pessoas com autismo têm que ter para a sua escolarização. Então a gente recebeu especialistas e parentes de pessoas com autismo para a gente fechar um projeto técnico. Conseguimos fechar isso. Então a ideia é apresentar para os candidatos a governador, para o próximo governador e para os prefeitos municipais, para eles executarem. Essa reunião de pessoas, ela decorre de um conjunto de encontros em uma série de audiências públicas no ano passado e nesse ano também. Se tornar um ponto de referência em educação pública de qualidade. Essa é a meta da ETEC Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira, que fica no bairro de Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. A escola completou 10 anos e foi homenageada aqui na Assembleia Legislativa. O ato solene, realizado no auditório Franco Montoro, teve apoio da liderança do PSDB. Marlon da Silva Oliveira, diretor da ETEC, falou do trabalho realizado pelos atuais profissionais e das gestões anteriores da escola. Nós temos procurado oferecer à comunidade local cursos profissionalizantes de rápida inserção no mercado de trabalho, como de eletrotécnica, eletrônica, automação industrial, recursos humanos, secretariado, administração. Temos feito parcerias com algumas empresas, para que os nossos alunos tenham a oportunidade do primeiro emprego, de estágios. As ETECs, escolas técnicas, e as FATECs, faculdades técnicas, são geridas pelo Centro Paula Souza, autarquia do governo do estado de São Paulo. A ETEC Tereza Nunes oferece 11 cursos entre técnicos e técnicos integrados ao ensino médio. A professora Tereza Nunes era empresária, jornalista e tinha um trabalho social na região ligado ao movimento de moradia. E esse movimento se transformou na Associação São Paulo Diferenciado e nos seus 2 movimentos de moradia, aqui na capital e em Jaboticabal, cidade onde ela nasceu. Você está pensando em comprar um carro novo? Então preste atenção no tamanho da roda que serve como estepe. Em muitos casos, ela é bem menor do que as rodas convencionais.
Mas um projeto em tramitação aqui na Assembleia quer acabar com a venda desse tipo de equipamento. Veja agora na reportagem da Carla Francisco. Olhando assim na mão do gerente desta loja em São Paulo, nem dá para acreditar. Este step, que mais parece ser o pneu de uma moto, é de um carro modelo i30. E a marca não é a única a aderir ao novo formato. Carros que vinham de fora já vinham com esse step menor. Aí depois começou a popularizar nos carros que saíram nacionais, já vindo com esse step menor também. A principal reclamação é que o brasileiro sempre gostou de usar o step como quinto pneu. E hoje não é mais possível, o step é só emergencialmente mesmo. Então você não consegue mais fazer rodízio com um pneu de step, que era costumeiramente a gente fazia. O novo modelo não permite ao motorista trafegar acima de 80 km por hora e nem percorrer grandes distâncias. Ele só é recomendado mesmo para casos de emergência até que um borracheiro seja localizado. Para garantir uma segurança maior ao consumidor, o projeto de lei 207 de 2017 mantém o padrão antigo e obriga stepes idênticos aos outros pneus em todo o estado de São Paulo. Especialistas afirmam que a largura pode até ser menor, mas a altura, conhecida como perfil, não. Isso para não descompensar o veículo. Já as montadoras alegam que o carro fica mais leve e que o porta-malas ganha mais espaço. Mas a primeira mudança está mesmo no dinheiro investido. Um step, geralmente, na medida do veículo, a roda de liga leve é uma roda mais cara e aqui a gente está usando uma roda de ferro. E o aro também seria maior. E esse aro do step pequeno é um aro menorzinho também. Então, consequentemente, o custo seria menor. Multiplicado por uma produção anual acima de 50 mil unidades, como o caso de alguns modelos, o lucro ou economia alcança a cifra de milhões de reais. E, independentemente deste desconto ser repassado ao consumidor, algumas pessoas não querem nem saber. Não sei a tecnologia aí, né? Tudo muda, né? Mas eu, sinceramente, não... Esse é o original, tradicional. Pra mim é melhor. Esse aí você não sentiu firmeza? Não. Projeto de lei quer multar quem pichar, depredar ou fazer qualquer outro vandalismo em prédios e monumentos. Voltamos já já. O projeto de lei pretende preservar o patrimônio público. A proposta prevê multas para quem pichar, depredar ou fazer qualquer outro vandalismo em prédios e monumentos. Atos de vandalismo, depredações e pichações em prédios que são patrimônios públicos podem estar perto do fim. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa propõe multas para os autores destes delitos. No dia 30 de setembro de 2016, 2 importantes monumentos de São Paulo amanheceram assim, completamente sujos pela ação de pichadores. Eu moro aqui, então eu lembro exatamente deles limpando, do dia, como estava manchado e tudo mais. Hoje o Monumento às Bandeiras está limpo, livre dos sinais de vandalismo e pronto para receber os turistas. Mas só o primeiro dia de limpeza do monumento custou à Prefeitura de São Paulo R$37 mil. Este valor, segundo o projeto de lei 261 de 2018, deve ser repassado aos responsáveis pelo dano. De passagem por São Paulo, os visitantes querem levar para casa boas imagens da capital paulista. Foi com esse propósito que a gente saiu para passear, para ver um pouco de cultura, monumentos, e realmente não dá para fazer, pinchar e estragar os monumentos. É preservar o nosso patrimônio, eu acho que isso é muito legal. A estátua do Borba Gato, que fica na Avenida Santo Amaro, na capital paulista, também já está limpa. Outros alvos dos vândalos foram o prédio da Secretaria de Educação e o pátio do colégio, complexo histórico-cultural considerado marco inicial da cidade de São Paulo. Hoje, iluminado e com nova pintura, é um convite à contemplação. Não tem por que estar pichando nada, nem público, nem particular. Eu acho que tem que pagar, sim. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa homenageou os 50 anos da evangelização dos ministérios Vencedores por Cristo e Jovens da Verdade. A reportagem é do Marcos Boemerade. A sessão solene contou com a presença de pastores, convidados e líderes de várias igrejas evangélicas.
Em 1968, a ideia principal era formar uma equipe de jovens universitários para receberem ensinamentos bíblicos. A partir daí, o Ministério Vencedores por Cristo cresceu e já alcançou mais de 1 milhão de vidas em todo o país. Um desafio foi quando nós começamos o ministério, os instrumentos que usamos hoje, como bateria, guitarra, baixo, elétrico, essas coisas, não foram bem aceitos na igreja. A igreja era muito conservador, muito formal e tanto legalista. Mas aos poucos a gente foi quebrando isso e hoje em dia agora a bateria é um instrumento de Deus. Nós acreditamos que a música possa chegar no coração dessas pessoas com uma mensagem de paz, de amor, compartilhando assim o amor de Jesus a essas jovens. Compartilhando o mesmo sonho, o Ministério Jovens da Verdade engloba uma faculdade de teologia latino-americana para 260 alunos. Além de um grande espaço para eventos, reuniões e retiros espirituais, localizado no município de Arujá, a 20 minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. De acordo com o presidente do Ministério, nos dias de hoje é preciso muita criatividade quando o assunto é evangelização. Nós trabalhamos com a recuperação de jovens viciados desde 69, 70, entendeu? E até hoje temos agora uma faculdade de teologia, temos acampamentos para crianças, adolescentes e jovens, temos um trabalho social na nossa região com menos favorecidos, as escolas, temos trabalho em todo o Brasil com jovens e é esse o nosso trabalho. No Brasil, segundo o IBGE, 14% são idosos. Até 2040, um terço da população terá mais de 60 anos. A depressão, muitas vezes, resultado do abandono, pode prejudicar consideravelmente a saúde deles. O projeto de lei quer criar uma central telefônica para oferecer o atendimento psicológico aos idosos. O abrigo para idosos Alexandre Daruge, na Zona Sul de São Paulo, cuida de 22 mulheres e um homem. A equipe de trabalho e voluntários desenvolvem várias atividades com eles para passar o tempo, mas é a solidão o principal desafio por aqui. Mas tem idosos que não têm visitas, tem idosos que não têm parentes, tem idosos que têm filhos e os filhos, tem idosos que estão há 5 anos e os filhos nunca apareceram. A psicóloga Salma Cortez explica que a depressão e outras doenças têm a ver com a falta de mobilidade que chega com a idade. Na medida em que a autonomia física dele já diminui naturalmente com a idade, mas ela pode ser agravada com uma origem na sensação de solidão, então eu tenho uma tendência à geração de menos hormônios relacionados ao prazer, agravamento da depressão e agravamento de quaisquer outras doenças físicas que ele já tenha tido anteriormente em função dessa questão solidão, depressão, perda de autonomia física. Conversar e dar risada produz o mesmo hormônio que a atividade física, a endorfina, o hormônio da alegria que traz bem-estar e saúde. E é isso que um projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do PSB, pretende oferecer para idosos do estado de São Paulo. O projeto de lei 166 de 2017 autoriza a criação da Central de Apoio ao Idoso por meio de serviço telefônico. O projeto de lei especifica que o atendimento vai ser realizado por psicólogos e os idosos vão poder falar de qualquer tipo de assunto, como abandono, tristeza, família e morte. O objetivo desta central de apoio é minimizar a solidão na terceira idade e diminuir a incidência de depressão na velhice. Engloba tudo, desde o carinho, o respeito, né? Na sociedade, eu acho que o idoso está bem descartado, né? Dona Maria Antonieta tem 90 anos. Até 2 meses ela morava sozinha, mas por causa de uma queda em casa, o filho achou melhor que ela viesse para o abrigo. Ela ainda está em adaptação. Para não se sentir tão só, carrega o celular para todo canto. Eu fico esperando as pessoas ligarem. E quando alguém liga, o que a senhora sente? Fico feliz. Pergunta, conversa, pergunta como está. Conversar e dar risada. Então, para todos nós que somos mamíferos, a sensação de estarmos em grupo, a sensação de estarmos acolhidos é extremamente importante. Nós somos dependentes da aceitação. Gradativamente começa a buscar e a reencontrar motivos para estar mais viva na vida.
A igualdade feminina está longe de sair do papel. As mulheres ganham menos e sofrem mais com o desemprego e com a violência doméstica. Mas em São Paulo essa igualdade pode vir mais rápido. É que um projeto de lei em análise aqui na Assembleia Legislativa prevê salários iguais para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções. A reportagem é da Silvia Garcia. Um relatório publicado no começo de 2017 pelo Fórum Econômico Mundial mostrou que o ano não foi nada bom quando analisar os índices de desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no país. De acordo com o documento, se tudo continuar como está, a equidade de salários entre os gêneros só acontecerá em 170 anos. Isso mesmo, daqui 170 anos. Eu acredito que pela cultura do mundo inteiro, nós estamos sempre um pouco atrás. Parece que nós somos sempre um ser que fica sempre à sombra de um homem. Paula tem apenas 36 anos de idade, mas uma carreira sólida em administração de empresas. Antes de e-commerce, passei por tecnologia, área comercial, sempre construindo minha carreira em empresas que tivessem a ver com o que eu acredito como um mundo melhor. Com a carreira de sucesso na área comercial, Paula conquistou espaço e representatividade em grandes empresas, mas também viu muita desigualdade. Eu li um dado recentemente que, apesar de não ser no Brasil, é bastante alarmante. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem mais CEOs chamados John do que todas as mulheres somadas. Então, ainda a nossa representatividade, tanto no mercado de trabalho quanto na política, é muito baixa. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu acho injusto. Acho que é uma desigualdade que não deveria mais existir nos tempos atuais, mas é um fato. Existem muitas situações que sim, né, que muitas empresas já têm essa consciência e dão o salário equivalente para os dois, mas infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que a grande maioria das mulheres ainda é inferiorizada no mercado de trabalho. E isso é bem complicado, né, porque o gênero da pessoa não define nenhum tipo de capacidade. Essa situação se agrava se elas, por exemplo, forem negras. Chegam a ganhar um salário 65% menor do que dos homens. O projeto de lei obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. A desigualdade salarial ainda é grande e uma realidade em todo o país. Mas São Paulo já deu os primeiros passos para mudar este cenário. Já que sem a lei a gente não consegue, então quem sabe com uma lei a gente consiga aí ter a valorização da mulher do jeito que ela tem que ser. O projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer expandir para toda a rede estadual de ensino um programa de incentivo à musicalidade. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a necessidade de políticas públicas para tentar frear o aumento de uma doença que não para de crescer no Brasil, o diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, o número de pessoas com diabetes no Brasil aumentou em quase 62%. Hoje, no país, de cada 100 pessoas, 9 têm a doença. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas têm diabetes. Isso representa quase 7% da população. Especialistas e representantes de associações participaram da audiência pública que discutiu o assunto. 90% de todas as pessoas que têm diabetes, elas são tipo 2. Então, o tipo 2 é aquele que vem com sedentarismo, é aquele que também aparece com a má alimentação e o fator genético também acoplado. Então, a partir do momento que eles conseguem fazer a adesão ao tratamento da educação em diabetes o suficiente, aí eles conseguem ter adesão e ter uma vida plena, sem complicação alguma e sem ter gasto para o Estado também, porque hoje, em 2015, o Ministério da Saúde divulgou que eles gastaram 92 milhões de reais com complicações do diabetes, entre eles a retinopatia diabética, doença cardiovascular, que são as complicações entre muitas outras complicações do diabetes. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não produz insulina. Por isso, a alimentação adequada e a prática de exercícios físicos são fundamentais para controlar a doença. Segundo especialistas, a falta de controle do diabetes pode causar outros problemas sérios à saúde, como a perda de visão. O diabetes, ele cursa ao longo do tempo e ele é dividido em várias fases dentro do olho.
em especial a tal da retinopatia diabética, que é a causa principal de perda de visão desses pacientes. Só que essa retinopatia ela vai tendo estágios graduais ao longo do tempo, e esses estágios no início são silenciosos, ou seja, o paciente não sente nada, ele enxerga muito bem. E aí é que mora o perigo, porque mesmo ele estando enxergando bem, ele já tem a doença muitas vezes numa fase de tratamento e cujo tratamento ele é eficaz em pelo menos 95% das vezes. O Ministério da Saúde oferece tratamento e medicamento gratuitos contra a doença, mas as associações querem que o governo dê mais atenção ao problema. A gente tem atualmente 57 AMEs. Elas têm oftalmologistas. Independente do ponto em que o paciente estiver acompanhando com seu endocrinologista a sua diabetes, ele vai a esse destino, passa no oftalmologista. O oftalmologista ele vai dizer tem sim, tem não, tá? E aí ele decide a terapêutica, se é possível ele tratar ou se ele vai mandar também para um centro especializado de referência. Ou seja, isso é uma rede operacional. Existem leis hoje que podem abrigar os diabéticos, mas leis falando em nível nacional. Em São Paulo são pouquíssimas leis. Então é muito importante que as pessoas sejam sensíveis a essas novas proposituras de lei aqui no estado de São Paulo para poder abrigar todas as pessoas de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Os 40 anos da lei que regulamentou o exercício da profissão de corretor de imóveis foram comemorados aqui na Assembleia. No evento realizado no auditório Paulo Kobayashi, novos profissionais receberam o certificado do curso, mas a noite também foi de homenagens. Entre os presentes, várias pessoas com beca. São formandos do curso de técnico em transações imobiliárias da Escola Brasileira de Ensino à Distância. Seu Manuel é um deles. Professor de filosofia aposentado, resolveu assumir novos desafios. O fato de você ter se aposentado depois de 30 anos, então praticamente você corre o risco de acabar somatizando pelo fato de você estar parado, né, sem... E aí resolvi fazer esse curso e me trouxe coisas novas, uma experiência nova, tudo novo. No início da profissão, o corretor era conhecido como agente imobiliário. Os anos 80 marcaram a solidificação e também a organização da categoria. O ato solene formou oficialmente os cerca de 100 futuros corretores de imóveis e também homenageou grandes profissionais, como o ex-ministro Osiris Silva. Engenheiro aeronáutico brasileiro, foi ministro da Infraestrutura e ministro das Comunicações. Também presidiu e cofundou a Embraer e esteve à frente de empresas como Petrobras e Varig. Me sinto extremamente honrado por uma homenagem dessa dimensão, né? E realmente eu queria agradecer a cada um, todos aqueles que deram o seu voto e que efetivamente que eu pense que eu possa merecer essa medalha. Não precisa nenhum tipo de comentário no currículo do professor Osiris Silva com relação a tudo aquilo que ele fez e contribui e deixa aqui para nós um legado incomparável, né? Na aviação e também na liderança de outras entidades que agora se dedicam também à educação. O Medi conta que está no caminho do sucesso. No ramo imobiliário há 6 anos, também levou para casa o reconhecimento e diz que o segredo é se aperfeiçoar. Quando você entra no negócio, vai estudando, pesquisando mais, então teu conhecimento vai aumentando e você tem outra visão referente aos negócios. Então vai te ajudar bastante. Esse foi que eu escolhi e consegui realizar o sonho, na verdade. O projeto de lei análise aqui na Assembleia Legislativa pretende expandir para toda a rede estadual de ensino um programa de incentivo à musicalidade. O projeto leva aos alunos a oportunidade para participarem de grupos musicais. Todos os dias eles fazem o mesmo caminho. O destino é esta escola na Zona Sul de São Paulo. São jovens de 12 a 15 anos de idade que têm pelo menos uma coisa em comum: a música. Essa diferença, ela vem surtindo efeito desde que a gente começou, porque até mesmo os alunos que estão conosco no projeto e os outros que são meus alunos em sala de aula e não estão no projeto, eles tiveram uma mudança de comportamento muito grande. O projeto Musicando nasceu das mãos do professor Paulo há 10 anos. De lá para cá já foram mais de 1000 crianças iniciadas no mundo da música. É muito legal, né? A gente vê o crescimento deles
no sentido do aprendizado musical e quanto isso mexe com a vida deles. Hoje, 100 crianças e adolescentes participam do projeto e 9 estão lá todos os dias. Do baterista a baixista, eles tocam de tudo. Um monte de gente começou a falar do projeto e aí no recreio, até mesmo na saída, eles ficavam aqui ensaiando, eu dava pra olhar dali, eu ficava ali olhando, eu falava, um dia eu vou ser desse projeto. Teve umas apresentações que eu assisti e eu fiquei interessada. A música de hoje faz parte de um projeto só para crianças, o Marinheiro. O Musicando nasceu aqui, numa escola municipal na Zona Sul de São Paulo. Mas um projeto de lei na Assembleia Legislativa vai levar esta ideia para as escolas estaduais. O projeto 49 de 2013 autoriza a criação de salas de música devidamente equipadas nas escolas estaduais. O professor Paulo já está preparando um musical sobre Tim Maia, porque o show não pode parar. São várias linguagens, né? A linguagem teatral, musical, né? A questão cênica das crianças, de dançar também, e isso é muito legal. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira, 7 de setembro, termina aqui. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo feriado para você e um bom final de semana.